Agora que já fizemos as perninhas, é hora de montar os bracinhos dos nossos bebês. Vamos fazer o mesmo processo para montar a lasanha de tecidos e riscar o nosso molde no forro. Cotton lingerie canela no avesso frente com frente, e a malha de forro cobrindo tudo. Vou posicionar o molde sobre a malha e riscar, deixando essa parte aqui como abertura para encher. Como o espaço entre os dedinhos ficou bem apertado, vou marcar um pequeno risquinho entre eles para facilitar na hora de recortar. 1 mm já é o suficiente. Vou reforçar bem a tinta da caneta para poder enxergar melhor o desenho e costurar os detalhes direitinho. E agora vou costurar tudo, deixando apenas a abertura que mostrei no início para virar a peça e encher. Com a peça toda costurada, é hora de recortar e virar para o lado direito. Vai ficar assim. Vou deixar a parte da mãozinha para recortar com a tesourinha menor, para não correr o risco de cortar nenhuma costura. Sempre dou um piquezinho com a tesoura na divisa entre os dedos para não enrugar depois de virar. Por isso fiz aquele pequeno traço com a caneta para ter espaço de corte. Prontinho. Agora com o vira-boneca mais fino, vamos virar os dedinhos para dentro. É bem fácil, basta entrar com o canudo por dentro do tecido de cobertura até chegar na ponta do dedinho. Agora, com a barrinha de ferro, é só empurrar a costura da ponta do dedo para dentro. Se você não tem o kit vira-boneca, não se desespere. É só você substituir por um tubo de caneta vazio e algum objeto fino para empurrar os dedos. Com os dedinhos para dentro, eu vou agora empurrar a mãozinha até a metade do bracinho. Assim. Vamos primeiro articular os dedos. Para isso, eu vou usar os limpadores de cachimbo. Estes são específicos para artesanato, embora tenham o mesmo nome dos tradicionais. Como os meus são feitos com um material plástico brilhante, que foi o que eu achei mais em conta na Shopee, eu vou enrolar eles com fita crepe. Se os seus limpadores forem os tradicionais, que são mais macios, não precisa da fita. Vou dobrar o limpador ao meio e cortar. Cada limpador tem 30 centímetros, então eu divido ao meio deixando 15 centímetros para cada dedinho. Aí eu dobro novamente ao meio e dou uma enrolada nele. Agora com a fita crepe, eu vou envolver o limpador todo, cobrindo esses pelinhos plásticos brilhantes. Corto a sobra da fita e aperto bem. Vou fazer mais 4 destes.
Lembrando que é aconselhável sempre fazer os dois braços ao mesmo tempo para não correr o risco de fazer dois esquerdos ou dois direitos, assim como as perninhas. Aqui eu já tenho o esquerdo quase pronto, então vou fazer o direito. Vou começar a colocar os limpadores dentro dos dedinhos. Eu enfio o arame até a ponta do dedinho. Seguro bem firme na ponta do arame e aí dobro o dedinho para dentro para manter o arame no lugar. Ajeito a parte de baixo do arame aqui no canto para não atrapalhar os outros e vou para o próximo dedinho. Na parte em que os dedos são unidos, vou colocar dois limpadores. Pronto, agora com todos os arames no lugar, já podemos encher os dedinhos e a mãozinha. Para isso, eu vou usar a minha parceira, minha agulha gigante de bundinha quebrada. No artesanato, é interessante adaptar algumas ferramentas ou criar novas ferramentas a partir de objetos que normalmente você descartaria. Aqui, ela vai me servir para enrolar a fibra siliconada e poder preencher dedinho por dedinho, escondendo um pouco o arame interno. E só empurrar a fibra até a ponta do dedo, segurar, e puxar a agulha. Vou fazer esse processo dos dois lados do dedinho. Aqui nos dedos grudados, é bom encher um pouco mais de fibra, pois vamos fazer a divisão deles com linha depois. Agora vou preencher a mãozinha de forma que cubra bem todos os vestígios do arame dentro dela. Vou preencher os dois lados, sempre me certificando de que os arames não saiam dos dedinhos. Não coloco muita fibra de uma vez só, sempre vou colocando de pouco em pouco para preencher tudo sem deixar disforme.
Quando estiver bem firme e modelada, e todos os sinais do arame escondidos pela fibra, é a hora de encher o braço todo. Além de encher, a fibra vai empurrar o arame pro lugar, deixando as articulações dos dedinhos mais firmes. Vou encher até sentir que está firme e bem definido, me atentando para a parte da abertura, para não atrapalhar na hora de fechar. Para fechar, vou entrar com a agulha por dentro, puxando os dois tecidos e fechando com um ponto invisível. Nessa primeira costura, o meu objetivo é fechar a abertura antes de dar o acabamento, então não se preocupe se ela não ficar muito perfeita. Agora eu vou dar um acabamento com a costura invisível para ficar mais suave, puxando as sobras do tecido de cobertura que estica mais que o forro. Para arrematar, eu vou sair aqui do lado que vai ficar preso ao corpinho do bebê. E essa etapa está pronta, agora vamos esculpir os detalhes e dividir os dedinhos. Primeiro eu vou marcar com a fantasminha os pontos que vou esculpir com a linha. Os 4 furinhos na mão. A divisão dos 2 dedinhos. A curva do bracinho. E os furinhos do cotovelo. Dou uma puxadinha no enchimento com a agulha com muito cuidado.
E vou entrar com a agulha em qualquer lugar, saindo na marcação do primeiro furinho. Vou fazer um risquinho na palma da mão para marcar esse detalhe enquanto faço a escultura na mãozinha. Agora sim, saio do primeiro furinho para a palma da mão, e de volta ao furinho, para prender a minha linha. Repito esse movimento até poder puxar a linha e o nozinho não se mexer. Agora já posso cortar o nozinho e seguir com a escultura. Marcado o primeiro furinho, eu volto para a palma da mão e já passo para o próximo furinho, e assim, consecutivamente. Pronto, todos os furinhos feitos. Aqui eu vou puxar a linha para a lateral da mão, bem na costura e entre os tecidos. E daqui vou levar a minha linha lá no início da marcação da divisa entre os dedinhos. Aqui não tem segredo, eu vou usar a linha para repartir os dedos, entrando e saindo de um lado e do outro. Se sentir mais segura, pode marcar um risquinho do outro lado também, para orientar bem a divisão. Chegando na ponta dos dedos, vou voltar com a linha até o início da costura e só então, vou arrematar. Vou dar o arremate aqui. E tirar a linha. E a escultura da mãozinha está pronta. Agora vou esculpir a dobra do bracinho e os furinhos do cotovelo. Entro com a agulha num ponto qualquer, e vou sair na primeira marcação da dobra. Vou atravessar de um lado ao outro para prender a linha. Linha presa, vou cortar o nozinho. E agora vou cruzar por cima com a linha, fazendo a dobra do braço. Cruzo novamente para reforçar a dobra, e já levo a minha linha até a primeira marcação do cotovelo. Como a minha linha está curta, aqui eu já seguro para voltar e arrematar, mas eu recomendo repetir sempre os movimentos com a agulha para que as esculturas não se desfaçam mais tarde. Vou tentar marcar mais uma vez, só para garantir. Perfeito. Vou tirar a linha, e pronto, escultura terminada. Apaixonada nesse bracinho gordinho. Hora da pintura. Vou usar a mesma cor que usamos na perninha. E marcar todos os detalhes que fizemos com a linha. Os furinhos. A divisa entre os dedinhos. As dobras e curvas do próprio tecido. O sinal da palma da mão. Os furinhos do cotovelo. E a dobra do bracinho. A ponta dos dedinhos.
Um leve sombreado nas laterais da mãozinha e no cotovelo. Para sombrear as laterais do bracinho e cobrir um pouco da costura, vou usar um pedacinho de tecido. Eu gosto de passar por cima de toda a costura das laterais, mas é uma questão de gosto pessoal. Passo um pouquinho na parte de cima da mãozinha. E aqui onde começa a palma da mão também. E pronto! Agora vamos impermeabilizar. Coloco um pouquinho de água na termolina para ajudar a espalhar bem. Notei que o resultado fica bem melhor do que passarela pura. Coloquei tipo uma gota de água apenas e misturei bem. Aí é só passar bem em toda a superfície do bracinho, deixando bem molhado. Agora é só colocar para secar na sombra, como fizemos com a perninha. E terminamos os membros dos nossos bebês. Eu amo o resultado pós-impermeabilização. Fica com um acabamento tão lindo. Esse bracinho é da Bia. E este é do Dudu. Conseguem perceber que os da Bia são ligeiramente maiores e mais gordinhos que os do Dudu? Mas eu garanto que os dois vão ficar igualmente fofos no final. Então se inscreva, deixe seu like se está gostando das aulas e compartilhe com suas amigas. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder a estreia da próxima aula. Até lá!